Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre fisioterapia. E para isso estamos recebendo em formato virtual a fisioterapeuta Juliana Marinho Antoniucci. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu quem agradeço. Vamos falar um pouquinho sobre fisioterapia, até com foco na inclusão, mas eu já percebi antes da gente começar a gravar aqui que essa palavra inclusão ela é muito ampla. Quando a gente fala em inclusão, é óbvio que vem à mente as pessoas portadoras de deficiência, mas a fisioterapia tem uma outra visão nesse sentido. Para a gente começar, só uma introdução. O que é a inclusão para a fisioterapia, Juliana? Na verdade, a gente precisa pensar em devolver, né, ou favorecer uma interação positiva de qualquer pessoa que tenha algum tipo de comprometimento, de deficiência, né, seja por uma alteração em uma estrutura do corpo ou no funcionamento de alguma parte do corpo, né? Então a gente precisa organizar isso enquanto profissional, enquanto fisioterapeuta, para favorecer a interação positiva dessa pessoa com o meio em que ela vive. Isso não é só casa, isso é escola, isso é relação familiar, isso é atividade de lazer, esporte, enfim. Então, a inclusão ela tem uma conotação mais abrangente quando a gente fala em reabilitação. Normalmente a gente pensa em inclusão muito mais facilmente para as pessoas com deficiência, que a gente classifica pessoas com deficiência, pessoas que tenham alterações em estruturas e funções do corpo, que são muito visíveis, né? Então a gente pensa, às vezes, aquela pessoa que está numa cadeira de rodas, faz uso de uma cadeira de rodas para mobilidade, às vezes aquela pessoa que não consegue movimentar um membro ou que perdeu o controle de movimentos de um segmento do corpo, e aí a gente pensa em incluir essa pessoa na sociedade, né? Mas a gente precisa pensar que não necessariamente a fisioterapia atende apenas o público que já tem uma deficiência, ou que nasceu com esse tipo de deficiência, ou que teve essa deficiência ao longo dos anos, né? É uma deficiência adquirida, né? Mas algo que seja transitório também. Né? Quando as pessoas procuram um serviço de fisioterapia, é porque elas têm um problema que está limitando o desempenho ótimo de uma atividade na rotina. Então, eu preciso organizar para que essa pessoa volte a ter esse desempenho bom, ou que ela volte a desempenhar. Eu não sei se eu fui clara. Sim, claro. Ou seja, a inclusão não é só para quem tem uma deficiência permanente, mas aquela pessoa que, por algum motivo, deixou de frequentar ou fazer algo que ela fazia, ela precisa ser reincluída através da fisioterapia Exatamente, novamente. Perfeito. exatamente. Agora, Esse é o objetivo. sim, se a gente pensar, Juliana, na pessoa com deficiência, e nesse caso, né, é, eu acho que tem duas coisas muito importantes, não só a inclusão, que também é de fundamental importância, mas também a fisioterapia ela entra como um tratamento, eu acredito, né? Para evitar que os problemas decorrentes de uma deficiência possam se ampliar ou se agravar. Estou certo nisso? Qual que é o mais importante, se é que existe uma competição entre esse grau de importância nessas duas situações? Eu não vejo competição em grau de importância. Eu acho que o papel do fisioterapeuta, o papel do reabilitador, né? O fisioterapeuta é um membro de uma equipe, né? Voltada à reabilitação da pessoa. Às vezes o paciente faz fisioterapia e faz outros tipos de intervenção com outros profissionais. Mas veja, a fisioterapia tem que ter um objetivo claro de favorecer que aquela pessoa que está ali para ser atendida precisa voltar a desempenhar uma atividade. Porque, veja, se eu procuro a fisioterapia por dor, vamos pensar, né? Uma queixa muito comum. Ah, eu tenho uma dor. Vamos pensar numa dor no ombro, né? Porque essa dor ela está limitando ou prejudicando a minha interação positiva dentro dos contextos onde eu estou.
Por quê? Porque eu não estou conseguindo, por conta da dor, tirar a minha blusa de maneira confortável, porque eu não estou conseguindo estender uma roupa no varal, porque eu não estou conseguindo pentear o meu cabelo como eu fazia antes, né? Então, veja, eu tenho um impacto de uma função, né? Dor no corpo, tem um problema estrutural no corpo, uma função alterada no ombro, que está repercutindo no desempenho de atividades dentro de um contexto. Porque se não tivesse, a pessoa usa um analgésico, ela procura um médico e isso se resolve e está tudo certo, né? Mas e essa dor está prejudicando o desempenho dela de diferentes atividades em diferentes contextos. E aí é por isso que ela vai à fisioterapia. E o papel do fisioterapeuta é entender quais são essas atividades que estão prejudicadas, correlacionar esse prejuízo de desempenho nessa atividade, essa interação negativa precisa ser resolvida, porque ela está ali te apresentando uma necessidade, eu preciso resolver, né? Então, esse é o papel do fisioterapeuta, e a partir daí entender quais são os problemas no corpo que têm relação com essa limitação, com essa incapacidade para o desempenho dessa atividade. Porque é isso que eu preciso resolver. Então, perceba que as coisas estão relacionadas. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, né, já instaladas, né, vamos pensar numa pessoa que teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que tem algumas limitações de mobilidade, de comunicação. Quando essa família chega com essa pessoa para avaliação, ela te traz diferentes dificuldades na interação dessa pessoa que teve um AVC naquele ambiente. Até então estava tudo certo. De repente, eu tive um AVC e aí eu me vejo sem o movimento de metade do meu corpo. Eu me vejo dependendo de alguém para me dar banho, me vejo dependendo de alguém para me alimentar, me vejo dependendo de algo para me ajudar a me locomover, né? Então, o papel do fisioterapeuta é entender, a princípio, o raciocínio de tratamento da fisioterapia, ele parte da compreensão dessa interação do indivíduo com o meio. Então, eu tenho que pensar, a dificuldade está na mobilidade, ele não está conseguindo chegar nos lugares que ele gostaria, dentro do ambiente que ele convive. Como é que a curto prazo eu, enquanto profissional reabilitador, consigo resolver isso? E aí eu vou elaborar o meu tratamento. Então, eu não consigo isolar os dois temas, né? Eles estão muito unidos. Não existe assim um nível. O tratamento de fisioterapia é extremamente importante para conseguir isso, porque o fisioterapeuta tem que ter um olhar não só de tratar o problema do corpo, a disfunção do corpo, mas de entender essa interação do indivíduo. E às vezes eu organizo uma tarefa, andar, por exemplo, me deslocar, uma mobilidade que não está acontecendo, não necessariamente uma intervenção regular fisioterapêutica a curto prazo, ali fazendo exercícios. Às vezes o que ele precisa é de um dispositivo auxiliar de locomoção, uma bengala, uma cadeira de rodas, ou que esse ambiente onde ele está seja organizado, seja um pouco mais acessível para facilitar. Então, é um olhar um pouco mais abrangente. Deu para Perfeito. entender? Deu para entender. Agora, com relação, eu vou só me aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Você Tá? citou algumas deficiências que são adquiridas com o tempo. Existem outras, é legal a gente frisar, só que a Juliana, ela é fisioterapeuta especialista na área neurofuncional e também pneumofuncional. Depois ela vai explicar para a gente aqui rapidamente o que são essas áreas. Neuro, acho que é mais a questão da mobilidade e a pneumo mais respiratória, mas ela vai falar melhor, mas só para a gente pontuar. Mas voltando para a pergunta, Juliana, com relação a aquelas pessoas que têm uma deficiência de nascença, por exemplo, paralisia cerebral, que fica numa cadeira de rodas, a criança já é habituada àquilo lá. De que forma a fisioterapia é importante para esse indivíduo? Porque a gente sabe que ele não vai desenvolver a ponto de recuperar os movimentos, mas isso pelo menos ajuda por exemplo, a atrofia muscular, eu não sei. O que pode possibilitar para esses indivíduos?
Então vamos falar da paralisia cerebral. Nós temos diferentes níveis de comprometimento da função motora. Então, às vezes, a criança tem o mesmo diagnóstico de paralisia cerebral, mas ela tem um desempenho funcional diferente. Então, tem crianças que têm paralisia cerebral e deambulam, conseguem caminhar. E tem crianças que têm um comprometimento maior que não conseguem. Então, a gente tem diferentes níveis de comprometimento. E aí, assim, pensando numa criança que tem um comprometimento maior, então, da função motora, que faz uso de uma cadeira de rodas, por exemplo, para se deslocar, né? Qual é o papel da fisioterapia, né, nessa criança, já que a gente tem uma limitação a nível de prognóstico em relação à mobilidade, especificamente dizendo do caminhar, do andar, né? Mas a gente precisa pensar em outras funções, né? Então, eu caminho, eu ando para quê? Para chegar a algum lugar, certo? Então, se eu não tenho, dentro da minha condição, um prognóstico para marcha, para caminhar, a troca de passos, isso vai se fazer com uma cadeira de rodas. Qual o papel do profissional? Identificar qual é o melhor dispositivo de acordo com aquela função que a criança apresenta para prescrever, para indicar para ela, né? Se há um dispositivo em que essa criança vai ter um maior apoio do tronco, se há um dispositivo em que essa criança vai ter apoio de cabeça, se essa criança tem essa necessidade ou não, né? Enfim, né, os modelos do dispositivo, peso, tudo isso implica em favorecer essa mobilidade, esse deslocamento. Mas não só, eu preciso pensar que essa criança pode desempenhar outras atividades. Então, é importante, vamos pensar numa criança mais grave, né? É importante que essa criança, que seja analisado os cuidados, por exemplo, de rotina. A higiene, como que é feita? Quem faz? Quais são as facilidades ou as dificuldades de quem faz esse cuidado, né? Há uma dificuldade de fazer a higiene por conta do posicionamento em que a perna está, por conta de uma atividade maior, de um estado maior de contração do músculo, e essa perninha às vezes ficou com uma restrição de movimento mais encurtada, e isso está dificultando a higiene, então eu preciso pensar em organizar isso, né? Essa criança consegue, é possível minimamente um deslocamento, uma mobilidade, uma transição postural? Essa criança consegue participar um pouco mais da atividade quando está deitada, para passar de barriga para cima, para um decúbito de lateral, para deitar de lado? Tem controle de tronco? Tem controle de cabeça? Porque o controle de tronco também é importante para alimentação, o controle de cabeça também é importante para alimentação, também é importante para comunicação, seja ela oral ou não, né? Então, o objetivo, ele é muito mais amplo, Eu né? vou só pegar um gancho aqui, Juliana. Se você citou, por exemplo, a questão da perninha que ficou travada ali por conta da dificuldade de movimentação, aí você detectou isso. A fisioterapia consegue ajudar nesse sentido? Daí, depois que você descobriu essa situação, como é que ajuda Sim, e qual é o índice de recuperação, de satisfação que vocês têm nesse sentido? E é legal também frisar que a Juliana ela atendeu, ela trabalhou muito tempo aqui na Sorri, em Bauru, então tem uma vasta experiência, por isso que ela fala com tranquilidade, com tanta propriedade, porque ela trabalhou muito tempo na prática com as pessoas que precisavam de ajuda da fisioterapia. E qual que é, então, voltando à pergunta, o índice de ajuda que vocês conseguem? na verdade, assim, com esse olhar para desempenho de atividade, para organizar o contexto, é, a gente consegue organizar 100%, né? Porque, veja, eu tiro o olhar só do problema, da deficiência. Eu tento entender como é que essa criança está interagindo dentro do ambiente. O que é que precisa? É, eu preciso, vamos pensar que eu preciso orientar a mãe a fazer essa higiene de maneira adaptada. Eu preciso orientar a mãe a como ela coloca o filho na cadeira de rodas. Eu posso orientar a mãe a como posicionar
esse membro inferior, essa perna, se ela usa algum tipo de talinha, né, alguma órtese para posicionar esse pé, para posicionar melhor essa perna, eu posso trabalhar a orientação da mãe, se essa criança for dependente. Então, assim, não tem como a gente não ter sucesso no processo de reabilitação e organizar isso se a gente olha para a interação do indivíduo. Então, às vezes, eu acho que eu vou dar um exemplo mais prático. Às vezes, o problema não está na criança ou no paciente que usa cadeira de rodas. O problema está no ambiente que esse paciente frequenta, que não é adaptado para recebê-lo. Então, percebe que, assim, a mobilidade, a organização da função e da estrutura corporal, ela é importante. Se ela, por si só e sozinha, está repercutindo nessa interação positiva. O que a gente vê é que nem sempre é o problema da deficiência do corpo que repercute nessa interação. Às vezes é o ambiente que não está preparado, às vezes é uma família que tem uma condição socioeconômica mais inferior, que não tem acesso aos serviços de saúde. Dá para entender que assim, o papel do reabilitador ele tem que ir além só do exercício fisioterapêutico. O papel do fisioterapeuta ele precisa ir além só do exercício ali dentro do ambiente de terapia, do alongamento, do fortalecimento, do posicionamento. Eu tenho que entender se esse alongamento, se esse fortalecimento, se esse posicionamento, se esse brincar que eu estou estimulando vai organizar e vai favorecer essa interação positiva do cuidado em casa. Porque não adianta nada o paciente vir para a fisioterapia e eu ser uma excelente profissional tecnicamente, ter muita habilidade técnica para alongar aquela perninha que a gente estava dando exemplo, e aí chega em casa e a mãe não consegue cuidar dessa criança. Ela não consegue pôr o filho sentado, ela não consegue pôr o filho deitado, ela não consegue dar o banho, entende? Então, assim, o meu objetivo de terapia se perdeu, porque eu não olhei para essa interação. Então, eu posso sim trabalhar a atividade dentro do ambiente terapêutico, mas isso precisa ultrapassar o muro da sala, do serviço de reabilitação. Isso no centro de reabilitação, isso nas clínicas, né? Porque a gente tem pacientes que estão no centro de reabilitação, mas a gente também tem pacientes que estão nas clínicas privadas, né? Fazendo tratamento pelo convênio. E aí ele não tem que ficar ali fazendo fisioterapia para o resto da vida, porque ele está ali para resolver um problema. A mãe levou para resolver um problema. E eu preciso entender esse problema e tentar solucionar. Perfeito. É uma visão de que quem está fora, né, a gente que não está acostumado no dia a dia, às vezes não tem, só acha que vai lá fazer o alongamento, exercício, fortalecimento e acabou. Muito bacana a gente É, aprofundar e entender um pouquinho mais desse sistema. sim. Agora, você Eu citou uma coisa interessante, né, Juliana? Quando a gente pensa em pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência até mais severas, a gente imagina essas pessoas em centros de reabilitação públicos, ou às vezes não públicos, privados, mas com convênio com o sistema de saúde. Isso existe também em clínicas? No seu caso, você trabalhou na Sorrio, hoje tem uma clínica particular. Você trouxe esse sim, know-how para a clínica? Isso é possível em clínicas particulares, ou seja, uma estrutura diferente dessa estrutura de centro de reabilitação, oferecer esse tipo de serviço? sim. É assim, a gente trabalha, fisioterapeuta, eu defendo muito e vou defender sempre. Fisioterapeuta precisa trabalhar com funcionalidade. Eu preciso favorecer que o meu indivíduo desempenhe atividades nos diferentes contextos. Seja ir para a escola, seja no trabalho, seja em casa. Então, atividades simples, comer, andar, né? Se vestir. Então, ele fazendo essa atividade, isso repercute numa participação social. Ficar sentado, né? Controlar o tronco para ficar sentado bem. E aí a gente imagina que as pessoas com deficiência, né? É claro que, de novo, né? Aquilo que é mais visível, né? Essa deficiência
essa alteração na estrutura e função corporal que está repercutindo nessa interação positiva, elas estão apenas nos centros de reabilitação. Mas não só, né? A gente tem muitas pessoas que não acessaram os centros de reabilitação e nem as clínicas, que estão em casa. Por incrível que pareça, né, que a família ainda não sabe por qual caminho, o que fazer, onde, a quem procurar, né? Então, nós temos essas pessoas que estão sem assistência, nós temos as pessoas que estão nos serviços de reabilitação e estão sendo atendidos com este olhar funcional. E a gente tem também pessoas com deficiência que estão nas clínicas, sendo atendidas por convênio, né? Então, é possível, dentro também da clínica, do serviço privado, que atende a saúde suplementar, o convênio, ter este mesmo olhar. Porque senão, o que acontece? O paciente chega para fazer fisioterapia e eu fico com esse olhar mais limitado de que, assim, eu, enquanto fisioterapeuta, vou fortalecer, vou alongar e vou... Que olhar limitado que eu falo do profissional, tá? Porque a sociedade em si, o paciente, ele não sabe disso. Ele está ali para resolver um problema e ele acha que é ali que o problema vai ser solucionado, né? E eu, enquanto profissional, preciso contar para o paciente como é que eu vou resolver esse problema. Então, a gente também tem esse paciente no serviço privado, no convênio, né? Então, é possível trabalhar dessa forma também. E aí, olha que positivo, né? A gente sabe o quanto custa para um paciente fazer um tratamento pelo convênio, não é? Então, se eu favoreço, se eu organizo essa interação e se eu olho para essa interação, o quanto antes eu resolvo o problema dele. E aí, isso é menos ônus para o paciente e menos ônus para o convênio, né? Então, é possível também. E outra coisa que a gente precisa deixar claro, nós estamos falando de pessoas com deficiência, então nós estamos pensando em uma criança com paralisia cerebral que está na clínica, pessoa que teve um AVC, que tem Parkinson, né? Então, vamos pensar, a gente está falando desse público que, assim, se traduz muito mais fácil as deficiências. Mas não precisamos pensar numa pessoa que está jogando futebol, por exemplo, no final de semana e faz uma lesão no joelho. E aí essa pessoa fica com restrição de movimento da perna, com dor e muda a forma como ela anda, né? A atividade andar fica limitada. E aí essa pessoa já não consegue mais subir. Isso é um problema a ser resolvido. E ela vai ser indicada para fisioterapia. Então, eu tenho uma lesão estrutural por conta de uma atividade que eu estava fazendo, desempenhando, jogando futebol. E é óbvio que eu quero voltar a jogar futebol. Mas eu tenho coisas mais simples a resolver a curto prazo. Subir, descer a escada, transpor obstáculo, voltar a trabalhar caminhando, porque no meu trabalho não tem elevador, eu tenho que vencer alguns lances de escada. Então, a fisioterapia precisa organizar isso também. Então, essa é um tipo de incapacidade que, por algum momento, a pessoa que até então não tinha nenhum tipo de limitação, repentinamente tem uma lesão ortopédica simples, jogando futebol, e ela tem uma incapacidade, né, que a gente precisa resolver. Então, esse público também está na clínica e essa interação também precisa ser analisada. Deu Perfeito, para Ju. entender? Perfeitamente. Olha, eu acho que além de esclarecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o cidadão que às vezes vai precisar do serviço de fisioterapia, ou que tem uma pessoa com mobilidade em casa, mobilidade reduzida, além de ser orientação, também foi uma aula para quem está no trabalho da fisioterapia, para os profissionais, viu? Que isso se repercuta aqui para que todos os profissionais tenham esse olhar, consigam trazer para esse atendimento, porque quem sai ganhando, Sim, com certeza, é o paciente. Juliana, muito obrigado sim. por dividir com a Imagina. gente aqui a sua experiência e trazer um pouquinho do trabalho da fisioterapia na reabilitação das pessoas. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado a Juliana e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.